e basicamente quase nada sobre mim, exceto só como foi que eu consegui, né, chegar nisso, como foi a procedência desse método, dessa metodologia. Então, o que é que a gente está almejando aqui? Ensinar dentistas a faturarem R$ 15.000 por mês, mesmo sem consultório próprio, e pasme, em até 4 meses. Tiago, tá parecendo muito bom para ser verdade. A gente vai falar disso aí mais adiante. O porquê e como é que eu tenho tanta segurança que isso é possível? Não tem nada demais, a não ser vocês começarem a realmente identificar coisas até no seu dia a dia que passou a faculdade toda batida e quando se forma, às vezes não consegue enxergar. Meu nome é Tiago Santana, para quem não me conhece. Eu sei de vários que vieram de diferentes comunicações que a gente fez ao longo desses últimos 10 dias e que estão me seguindo recente. Mas, pelo menos ali eu tenho isso tudo catalogado na plataforma. A maioria que está aqui me conhece, cerca de 60%, mas 40% não. E aí, para falar disso, eu quero começar crenças, vou chamar de crença popular odontológica, ou seja, aquele senso comum que o seu professor, a sua professora, às vezes colocou na sua cabeça ou você começou a pensar assim. Sem consultório próprio, não passo credibilidade. Veja, apesar de que ter consultório cria identidade, eu não estou dizendo que não, e também não estou dizendo que você não deva ter consultório, longe disso. Mas a verdade é que pacientes eles compram resultado e experiência. Eu sei que para o recém-formado, e a maioria que está aqui comigo tem até 5 anos de formado, vocês ainda não têm experiência, vocês não vão ter essa parte por completo, mas resultado você pode ter, independente do nível de experiência. E quando o paciente vê resultado, ele entende do ladinho, experiência. E o consultório, apesar dele criar identidade, você pode ter essa expertise, essa experiência, esse resultado no consultório de isso, porque em vez de ficar em clínica popular, dividindo porcentagem, convênio porcalhento, que glosa, paga quase nada, você consegue sublocar muitas vezes. E ao sublocar, você vai ter acesso. Porque cada dia mais a gente vê que é muito mais importante acesso do que posse, pelo menos nesse momento em que a maioria de vocês é recém-formado. Paciente, gente, ele quer ser bem tratado. E ao ser bem tratado, você consegue, junto com um lugar bom que você está atendendo, ter uma autoridade transferida. E essa credibilidade e postura, você tem que ter postura, né? Também de dentista. Não pode ser como era para muitos na época da faculdade. Ah, ando de chinelo, vou atender de qualquer jeito. Não. Você vai ter postura, imagem, isso é branding. É algo que também faz parte dos pilares para você atingir nesse método dos 15K. Mas a estrutura do imóvel não é plenamente necessária. Então, quebrado esse primeiro senso comum, vamos para o segundo. Onde é que eu vou achar um consultório para sublocar lugar na minha cidade? Quando a gente olha para o mercado, muitos pensam que isso é impossível, mas é justamente o oposto. Eu mesmo fiz isso quando voltei. Quando eu voltei, meus primeiros anos, eu voltei em 2014, eu fiquei até 2016 sublocando. Comecei sublocando um dia, de repente eu já estava com 2 dias, 3 meses depois eu já estava com 3 turnos, e aí, ao longo dos 2 meses, mais ou menos, de ter alugado 3 turnos, eu perguntei ao dono quanto é que custa para eu alugar o seu consultório praticamente todo. Ele não podia me ceder porque tinha mais outros 2 dentistas, mas tirando os horários dos outros 2 dentistas, era todo meu. Com isso, eu não montei estrutura própria, com isso eu pude lucrar ao máximo e ele não ficava com o consultório ocioso. Foi bom para ele, foi bom para mim. Então, entendam, vocês podem ter ou não ouvido falar, mas cadeira parada é igual avião parado. É só prejuízo. Você vai ter ressecamento de mangueiras, você vai ter demandas, né? Demandas de manutenção. E nesse caso aqui, no método, eu vou ensinar através de scripts a abordagem até para você falar com profissionais como eu, que são donos de seus próprios consultórios, de clínica, para você achar parceiros. Mesmo que às vezes, como eu, que só subloquei uma vez, nunca tenham alugado antes. Então isso é plenamente possível. E hoje, com a crise, eu já digo a vocês, não quero nessa aula negatividade. Pensar que esse é um ano com muito feriado, que é um ano que vai ter Copa, que vai atrapalhar demais. Deixe isso para lá. Vamos aproveitar o que tem, o que está acontecendo para encaixar um método ali e saber ganhar. Onde é que eu quero chegar? Em crises, vocês devem ter ouvido falar que elas são oportunidades. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. E isso significa dizer o seguinte: tem muito consultório pessoal ocioso ao redor do Brasil, principalmente nas cidades maiores. E tem muito dentista que está precisando dessa ajudinha, de alguém para sublocar, seja pagando diária, seja pagando turno, porque vai ajudar.
Então, quebre isso dentro da sua mente. Outro e se o dono dessa clínica roubar meus pacientes? Essa daí é válida, porque eu já ouvi falar e já aconteceu sim, inclusive comigo, não nesse lugar, mas quando eu ainda morava fora, em Pernambuco. A gente tem, às vezes, essas situações, só que geralmente, quando o seu paciente é particular, ele cria uma conexão com você. Então, ele vai ser fiel a você, tem uma conexão. Tendo essa conexão, ele vai atrás de você mesmo quando você muda de lugar. Além disso, pode ser feito contrato. Contrato que passou por advogado, que vai dar blindagem a vocês. Inclusive, é algo que eu pretendo entregar no método. E a relação do ganha-ganha. Poxa, se é bom para mim, enquanto dono, e é bom para você, enquanto locatário, por que não? Parem para pensar. Nesse caso, o dentista vai poder ser B2B e B2C. Tradução. Ele vai poder tanto atender diretamente o cliente final, que é o paciente, quanto também o cliente intermediário, digamos assim, que é o outro dentista. E se ele passa a ter uma relação errônea com esse dentista, ele vai matar a galinha dos ovos de ouro, porque às vezes ele vai ter outros dentistas também sublocando, ou você em vários horários. Então, não vejam isso como um problema, ao contrário, isso é uma solução. Outro, o aluguel, a hora clínica vai comer todo o meu lucro. Não, não vai. É justamente o oposto. Vamos fazer uma continha básica de padaria aqui nesse gráfico. Se eu tenho meu modelo tradicional em que eu ganho a porcentagem naquela clínica, eu faço um procedimento de 1.000 e 30% é meu. O dono vai ficar com 700, você vai ficar com 300. Nisso aí eu sei que muitas vezes você leva seu equipamento, material eu sei que não, que geralmente é da clínica, mas você às vezes tem deslocamento, alimentação, quando você for ver, você pode ter ficado com 250, 200 e alguma coisa, ou seja, sua lucratividade ficou 20 e poucos por cento. Já nesse método, a gente vai ter o oposto, você vai maximizar lucro, porque você vai pagar menos, estão entendendo? Você vai ajudar o dono que está ocioso, ou a dona, e você não vai ser mais sócio do prejuízo, porque quem divide porcentagem é sócio, mas não é sócio do negócio não, é sócio do prejuízo. E quando você passa a pagar diária, aluguel, turno, etc., aí sim você vai virar dono ou dona do seu próprio lucro. Algo que vocês colocaram muito naqueles formulários. A gente teve por volta de 1/4 dos formulários de todos os inscritos que foram devolvidos para a gente. Muita gente colocou, eu tenho pena de cobrar, não sei cobrar, eu fico com pena, principalmente quando o paciente diz que não tem dinheiro. Pessoal, já aconteceu comigo, tá? Lá atrás. Do paciente sair um carro que a gente diz que é uma SW4 de hoje em dia, só que estou falando de uma coisa de 11 anos atrás, chorou, chorou, chorou. Tinha muito dinheiro. Na verdade, ele só estava tentando jogar meu preço para baixo através de pechincha. E como eu não sabia me valorizar, lá atrás eu acabei, mesmo relutante, cedendo. Então, toda vez que a gente cobra barato, a gente está prejudicando o paciente. Alguns de vocês, inclusive, vieram por essa comunicação. Aquela que eu falo lá, dentista que faz canal por R$ 200 está prejudicando a saúde do paciente. E é verdade, porque você, quando cobra pouco, você usa material péssimo, você vai atender correndo para ganhar mais, e você não vai investir em curso, não vai investir em material e tampouco em estrutura. Quem sofre é o paciente na cadeira. Tiago, mas é culpa dele ou dela que está pagando barato. Não é. A culpa é nossa, porque o paciente é hipossuficiente. E aí eu vou acrescentar algo recente que aconteceu na minha vida profissional. Eu trabalho também como assistente técnico e vez ou outra como perito. Um colega que foi cliente me contratou num procedimento de R$ 700. E sabe quanto foi que a paciente pediu na justiça? Mais de R$ 100 mil. Então, eu, Tiago, quando eu precifico, eu também precifico pensando que se houver, Deus me livre, uma lide judicial, o quanto aquilo pode onerar para mim. Então, veja, cobrar um valor justo, de alto ticket principalmente, é o que vai permitir que você tenha tempo para fazer uma restauração adequada, usar melhor resina, dar atenção para o seu paciente, fazer o melhor tratamento. Então, cobrar bem nunca vai ser ganância. Ela é uma responsabilidade do próprio profissional. E algo que eu também pretendo aqui no método é dar scripts personalizados para você cobrar com ética e respeito, sabendo que está entregando o melhor para o seu paciente, certo? Além disso, algo que vem do senso comum odontológico. Sou recém-formado, não tenho experiência. A gente falou disso slides atrás. Mesmo tendo experiência, entenda. Ter alto valor não é complexidade de tratamento, não é implante, não é ortognática, não, pessoal. É você resolver dores, objeções, anseios do paciente com excelência. É você fazer com que o paciente fique plenamente satisfeito. E sabe qual a vantagem que a gente consegue ver dos recém-formados? O apetite, a vontade de vencer. Vocês têm técnica mais atualizada. Minha faculdade é ruim, não aprendi direito. Eu sei que vai ter algumas que vão ter determinadas particularidades, mas, via de regra, você sai mais atualizado e com uma vontade, ou pelo menos você deveria ter essa vontade,
de chegar além. E fora também que você precisa ter um foco estratégico. A gente vai ver no decorrer como é que é essa estratégia, porque sem estratégia, gente, é onde os dentistas mandam o que mandaram para mim no formulário. Mais de 5 anos de formado não ganha nem 3 mil reais, a maioria dos que se inscreveram nessa live. Isso me entristece, porque, poxa, é plenamente tranquilo, desde que você siga um método, você conseguir embalar o seu tratamento para que se pague 3 vezes mês. Ah, Tiago, não, isso está errado. Não tem nada de errado. Se você atende bem, trata bem, sabe fazer a técnica, está atendendo num lugar de valor. Não estou dizendo que seja alto padrão, mas um lugar legal, que não seja essas clínicas populares de beira de esquina, de centro popular. Você tem todo o direito a poder precificar mais, até pelo Código de Ética. O Código de Ética só fala para a gente que precifique de acordo com a comunidade. Você não vai cobrar o que você está cobrando num bairro de bilionários, multimilionários, o que você vai cobrar num bairro bem humilde. Mas, tirando isso, pessoal, é plenamente normal, certo? E isso faz, inclusive, que vocês muitas vezes se livrem de dívidas, com que vocês consigam evoluir rápido. Vou mostrar aqui, para vocês entenderem, uma ex-aluna minha, a Menik, em que ela me acompanhou durante um tempo, né? Fez estágio, fez cursos já alguns cursos meus, inclusive, e eu prefiro que não saia da minha boca, saia da boca daqueles que deram esse depoimento gratuito para a gente, para vocês entenderem. Vejam aqui a seguir. Com certeza, trabalhar com o professor Tiago mudou meu chip. Com ele eu aprendi que não basta ter técnica, ter visão de negócio. Agora eu investi pesado na minha especialização em não. É um mercado muito concorrido, mas eu não tenho medo, porque durante esse tempo com ele eu aprendi bastante a captar pacientes e a vender. Hoje eu já tenho resultados sólidos, mas o principal é a certeza do futuro. E com essa mentalidade que ele me passou, eu vou trilhar cada vez mais um caminho próspero que me faça chegar aos meus 100 mil mensais. É só uma questão de tempo, com certeza. Vejam, ela falou um objetivo, ela falou sobre captar pacientes, aprender a vender e sobre a mentalidade. E às vezes eu vejo muito mesmo. Eu digo porque ano passado eu dei algumas palestras em algumas jornadas, principalmente mais regionais, e pelo que eu vejo, muito do que é o problema do senso comum é a mentalidade fraca, a mentalidade travada, digamos assim. E esse é o pontapé inicial, pessoal. Vocês têm que ter o merecimento. E eu não estou falando nada de coach, não, pelo amor de Deus, longe disso. Mas a gente precisa aceitar que você é aquilo que você pensa. Se você ficar, inclusive, esse outro senso comum já tem tudo a ver com isso, pensando que não é possível, nunca vai ser possível. Poucas vezes que eu me limitei mentalmente, eu não atingi o resultado que eu queria. Quem me conhece há mais tempo sabe que um dos apelidos que eu recebo, um dos adjetivos, tem alguns que acham que isso é pejorativo, outros entendem como eu entendo que é um elogio, é obsessão obcecado. Porque se você não for obcecado pelo seu resultado, pela sua profissão, para você alcançar passos maiores, quem é que vai ser por você? Então, pense nisso. Outro senso comum a ser derrubado é não tenho tempo para aplicar nenhum método. Veja, se você está quebrado e não tem tempo hoje, é que você precisa mesmo de estudo. Eu não estou dizendo que você tenha que entrar no método, no curso, não. Mas você precisa aplicar, no mínimo, algumas ferramentas e estudar. Porque você está numa roda de hamster. O que é uma roda de hamster? Corre e nunca sai do lugar. Inclusive, foi uma das comunicações que eu trouxe a alguns de vocês. Eu fiz lá numa inteligência artificial um hamster de jaleco, para mostrar que muitas vezes o dentista está nessa. E nesse método, não é para você trabalhar mais, não. É para você substituir a hora barata por uma hora mais cara. Ou seja, é para você usar melhor as suas horas. É para você atender, sei lá, final de semana, noite, dia, no horário que você tiver, no horário que você quiser, mas que seja mais bem pago. E se você é mais bem pago, você pode o quê? Demitir os seus patrões. Quem é o patrão de muitos que estão aqui comigo? Convênio odontológico, que é um lixo. Glosa e ainda paga pouco, a maioria. Ah, Tiago, mas tem um ou dois convênios que se destacam. Tá, se destaca, mas é só para especialista, muitas vezes com 3 a 5 anos de especialidade. Ou seja, você vai distar aí 5, 6, 7, 10 anos de formado. Então não é para a maioria, tá? E também clínica popular, porque eu já disse, quem trabalha por porcentagem é sócio do prejuízo, não do lucro. Outro senso comum também para a gente derrubar é que, na minha cidade só tem clínica popular. É uma mentira que a gente conta para si próprio. Pode até majoritariamente ter só clínica popular. Mas veja, tem todo mundo na cidade, de todos que estão aqui. iPhone, trocando carro, jantando fora,
o dinheiro só não está indo para a sua mão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas toda vez que a gente acha algo caro, o problema não é que está caro, o problema é a gente que está ganhando pouco. Eu sempre penso assim, pensarei assim. Por quê? Que aí eu me determino para eu conquistar mais do que eu quero, do que eu sonho. E eu não estou falando só de objetivos materiais. Pode ser objetivos familiares, pode ser objetivos de viagem. A liberdade, ela tem vários tipos, né? Financeira, geográfica, de tempo. Aqui eu estou falando até inicialmente mais de tempo para você investir em outras coisas, tá? E nisso, a gente vai buscar o quê? Um oceano azul e brigar por preço. Pessoal, o problema do dentista é que ele briga por preço o tempo todo. Recentemente eu tive no consultório, no mês passado, segunda semana do mês passado, uma cliente que disse: doutor, mas o valor aqui dos seus honorários da sua equipe, da ortognática, está mais de 2 vezes o valor do outro colega que eu passei 1 ano e meio atrás, não sei o quê. Eu usei uma das técnicas de venda, que foi desapego. Eu disse: sinta-se à vontade para ir para ele. Tiago, isso é arrogante. Não é, gente. Isso é uma tática de venda e, ao mesmo tempo, é uma tática de brand, de eu me valorizar. Poxa, não estou jamais menosprezando, mas eu sei do meu valor. A outra pessoa sabe do dela. Então, eu não tenho que aceitar a imposição de um cliente para ele determinar quanto eu tenho que ganhar. O nosso problema é que a gente fica com dívidas, fica no negativo, a maioria dos dentistas, aí fica baixando a cabeça para o paciente, e aí, de repente, se dá mal, porque numa dessa vem um paciente mal intencionado, em que você cobrou barato e ele, no final, ainda quer arrancar dinheiro te acionando judicialmente, por melhor que esteja o tratamento. Outro problema do senso comum, principalmente nessa condição sociopolítico-econômica atual do país. Ninguém tem dinheiro hoje em dia. Tem. A gente já falou disso antes. Só não está chegando na mão de quem está reclamando. Por quê? Paciente é seletivo e tem que ser. O dinheiro dele é suado, a gente tem que valorizar. Nosso dinheiro não é suado, a gente valoriza o nosso, ele tem que valorizar o dele. E aí, o que acontece? Se ele fica mais seletivo, mesmo que, do ponto de vista biológico, saúde e autoestima, tragam muitas pessoas, por isso que as especialidades que vivem mais na estética estão em alta performance, né, em voga, mas eles vão escolher. Então, você tem que ter resultado, você tem que mostrar seu valor. E, se eu sou recém-formado, como eu vou mostrar resultado? Tem formas. É método, gente. Tudo é método. Quando eu voltei, eu não tinha resultado como cirurgião de ortognática. 2016 abri o consultório. 2018, naquele ano, eu consegui ter a performance de maior quantidade de ortognáticas aqui do estado. Tiago, isso foi como? Foi com branding, foi realmente me desenvolvendo e fazendo uma comunicação adequada numa época que não podia ter antes e depois. Ou melhor, início e fim, como o CRO preconiza. Outro detalhe, prioridade real. Se o paciente quebra um dente, veja, vai ser prioridade. Só que como é que você vai mostrar que você é prioritário para ele? Então, você tem que mostrar valor. É uma das estratégias, um dos pilares. E vale ressaltar, que a gente vai ver aqui no decorrer desse método, dessa aula, que não é para fazer todos os tratamentos. Vou dar um exemplo. Hoje, eu opto por fazer tratamentos de protocolo de implante, que é vários implantes de uma vez, seja na maxila, na mandíbula ou em ambos, do que fazer unitários em área estética, que pode se cobrar mais, mas vai exigir mais tempo, vai exigir mais equipe, vai exigir várias outras situações que eu optei por me abster. Tenho paciente disso? Tenho, mas é muito menos do que eu tinha 5 anos atrás, que eu escolhi ir por outro caminho, e a gente vai entender isso. E também o valor recebido. Esse método de vendas não é que você vai cobrar tudo caro do paciente, é para você fazer com que o paciente perceba que seu valor é maior. E se você tem um valor maior, você pode cobrar mais. E em falando disso, mais uma vez vou trazer outro ex-aluno para mostrar aqui como ele se valorizou. Eu não estou falando até de faturamento deles, porque eles me concederam de bom coração e espontaneamente esses depoimentos, aí já era aquele mais que eles falassem dos seus faturamentos. Mas eu digo a vocês, é algo que a odontologia deveria quebrar. É começar a falar de dinheiro, porque dinheiro parece que é um tabu. E aí todo mundo fica com medo. Mas no meio em que todo mundo esteja para crescer, falar de dinheiro é plenamente normal. Vamos ver agora o Bruno falando. A grande vantagem de ter o Tiago como mentor é que a gente acaba economizando alguns anos das nossas vidas, evita desgastes, cabeçadas, tá? E aí a gente começa a sair daquela briga por preços e a gente começa a buscar construir uma marca, a gente busca pacientes que a gente chama de high ticket, né? Pacientes que a gente vai trabalhar menos e poder aquisitivo com um ganho maior. Eu deixei de ser o dentista que faz tudo o tempo todo para fazer a minha especialidade, o que eu gosto de fazer, né?
Tiago sempre teve a característica de trabalhar muito, e eu também trabalho muito, né? Mas com essa convivência, aprendi que eu preciso buscar um pouco mais esses pacientes, né? Então, hoje o Tiago casou, né? Está buscando agora uma nova fase da vida dele, e hoje eu quem aconselho ele a desacelerar, né? Porque a gente precisa viver uma nova experiência. Eu já vivo essa missão de ser pai, né? E agora eu torço para que o Tiago viva esse legado, tá? Que ele construa a família dele, que ele entre nessa energia boa que é viver em família, né? Até porque o legado dele profissional ele já construiu. Só gratidão, né, pessoal? Porque quando a gente que é professor, eu fui professor de graduação, né? Hoje eu só faço meus próprios cursos de imersão, e vez ou outra piso os pés em pós-graduações, a convite. É muito, muito gratificante e confortante ver muitos dos que passaram por mim crescendo. Eu ensinei a milhares de dentistas, mas de graduação foram algumas centenas. E digo a vocês que é muito bom ouvir dele algo que eu vou passando para vocês ao longo dessa aula, que é aprender a precificar, aprender a não fazer tudo. Qual o problema do dentista? Ah, eu sou generalista, tenho que fazer tudo. Ah, eu fiz implantodontia, tenho que fazer todo tipo de implante. Ah, eu sou harmonizador, tenho que fazer todo tipo de harmonização. Não, 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 não. Se especializa naquelas que você mais sente facilidade, gosta, quer evoluir, precifica-as bem e comunica bastante elas. E assim vocês vão ver realmente uma distância do eu de hoje com o eu de um futuro bem próximo de poucos meses. Outro senso comum para finalizar essa parte inicial introdutória: ah, mas meu sonho é ter consultório. Eu não estou dizendo que não é para não ter consultório, pelo amor de Deus, longe disso. Eu quero que todos aqui que almejam tenham. Mas é você ter da forma ideal, que é com dinheiro no bolso, não com dívida no banco, ou pior, com agiota. E esse método é, na verdade, para financiar seu próprio sonho. Porque imagina, você já vai ter pacientes, você vai ter caixa, você vai ter lucro. Com isso, você vai poder, às vezes, até montar uma clínica à vista. Conheço pouquíssimos que chegaram nisso. Na época até, eu já tive clínica, montei, passei adiante, porque tive problema de saúde. Não vou nem falar disso muito agora, a gente deixa para mais para o final. E diga a vocês, pelo menos eu pude naquela época por ter condição financeira de praticamente fazer à vista. E daí, isso é muito diferente de você que está se endividando e os juros está sendo todo contra você e a favor do banco ou da financeira que você pegou. Então, não mate seu sonho não, tá? De ter consultório, mas primeiro tente buscar uma vida financeira mais estável. Primeiro o lucro, depois o tijolo, ou seja, depois você faz a clínica. E daí, então, na parte agora mais de conteúdo, como então posso alcançar 15 mil por mês em até 4 meses, mesmo sem consultório próprio? Parece muito bom para ser verdade, mas é. E como eu disse, não tem nada de muito diferente. É realmente aplicar. Agora, precisa de dedicação, como tudo na vida, né? Esse caminho para os 15 mil nada mais são do que você encontrar um espaço de trabalho, aprender a captar pacientes, e quando eu digo aprender a captar pacientes, é você ter responsabilidade também nesse início, depois você pode até delegar, de como trazer eles até você e atender com excelência. Não adianta, ó, se você traz o paciente e atende ruim, você vai perder. Essa última etapa aí, escalar e lucrar, não fique pensando que eu estou falando aqui igual essas clínicas multimilionárias que falam de faturamentos altos e tal, não. É de você sedimentar essa primeira tríade antes de você começar a aumentar, a escalar. Ah, eu montei um consultório, coloquei outra cadeira, vou ter outra pessoa trabalhando comigo, e aí você vai lucrando. Tudo é uma construção, tá? Isso é comprovado por milhares de pessoas, e isso tem vários métodos que vocês podem procurar aí na internet. Eu já fiz outras mentorias de muito mais tempo, com grandes nomes aí, seja do digital, seja da odontologia, e basicamente o início do que eu me propus aqui para vocês é muito parecido, só tem algumas diferenças que eu vou falar no decorrer. E aí, antes de continuar, eu gostaria só de explicar para não ficar ninguém sem entender, porque ninguém é obrigado a saber essa expressão, né, da língua portuguesa, mas que vem do latim, a expressão latina, que é o status quo. É o estado das coisas, ou seja, a situação atual existente em determinado momento, seja social, política, econômica ou cultural. Tradução: a manutenção da condição atual sem mudanças ou interrupções. É basicamente o seguinte: se você vai preservar a situação do status quo que você se encontra nesse momento, ou se você vai se desafiar a sair dela. Para a maioria, eu acredito que quase todos que aqui estão, eu sei que um ou outro pode ser um curioso, quer ver, quer acompanhar
aqui essa masterclass, mas a maioria, muito provavelmente, é porque não está satisfeito ainda com a profissão. E tem como estar. Então, eu já digo logo, tem que se desafiar, tem que sair desse modelo mental perigoso que muita gente colocou isso na faculdade. E aí eu digo a vocês, muitas vezes os professores falam, digo que eu já fui professor universitário de graduação, sobre você acabar tendo que montar logo um consultório, ou ter que fazer logo uma pós-graduação, ou só sobra hoje clínica popular para você. Aí você vive duas opções. Opção 1, a pessoa endividada que pegou um empréstimo aqui, supondo 150 mil, e está já entrando com dívida de fiéis, dívida de consultório, e às vezes até foi para uma pós também. Tem gente aqui que está nessa live que eu sei que está pagando dívida de fiéis, ou tem gente também que eu sei que está sem dívida de fiéis, mas está pagando clínica e está pagando pós. Ou alguns estão na opção 2, Uber de jaleco, que aí vocês devem ter visto essa comunicação que eu lancei, e alguns de vocês vieram através dela. Quer trabalhar em clínica popular ganhando 20, 30, eu já pasme, já me disseram que tem clínicas que pagam 15. Gente, não vale a pena. Você não tem autonomia nenhuma, você é um escravo da estrutura. E também trabalhando até em clínicas que só atendem convênio. E aí, no final das contas, o sucesso virou sinônimo de ter estrutura física. Não necessariamente. E lembre-se, às vezes essas pessoas que implantam isso na cabeça de vocês, elas nem têm consultório, às vezes são professores que só vivem do ensino. Então, aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é complicado. Você tem que olhar mais do que a pessoa fala, você tem que aprender, todos nós temos que aprender a olhar aquilo que a pessoa faz, a pessoa que tem resultado, aquela que chegou aonde você almeja chegar. E aí o resultado que vem disso tudo é dentista trabalhando muito, a agenda até pode estar cheia, mas de paciente de baixa qualidade, pouco lucro, é instável e imprevisível. Ou seja, você ou se endivida ou você vira mão de obra barata. Então a gente tem que sair disso. E por que eu posso afirmar com tanta veemência? Porque eu fiz pesquisa, eu estudei 6 meses para vir para essa aula inicial. Por quê? A gente pesquisou 1 ano atrás, quando eu comecei a ter a ideia, mas botei ela de lado para outros projetos, sobre a situação de que dentistas de até 5 anos de formado, vejam, nesse primeiro aqui, na primeira parte, só 14% ganha acima de 10 mil. Menos que 5 mil foi quase 70%. Aí fiz de novo agora recente, 30 dias aproximadamente antes dessa data de hoje, e a gente viu que quase 50% entre 3 e 5 mil e 35% menos que 3 mil. Pessoal, isso é muito pouco. Eu vez ou outra, acabo por causa das viagens, tal, viajando bastante e pegando Uber, e eu converso muito de dinheiro com os Ubers. Por isso que eu usei essa terminologia Uber de jaleco. E eu vejo que, a depender do local, da cidade, da quantidade de rodagem que a pessoa faz, o faturamento dos caras consegue ser mais que 3 mil. Aí você é dentista, não jamais desmerecendo, com todo respeito ao Uber, maior respeito. Mas, poxa, você estudou tanto, você só vai se frustrar, e foi o que eu mais vi nesse relatório que eu fiz após os formulários respondidos. Tá? Então, saindo disso aqui, por que esse status é ruim? Porque você tem gente que está confundindo faturamento com lucro. Já foi pré-evento que eu vi gente que fatura 1 milhão por mês clínica, dessas populares prêmios, vamos falar assim, e o lucro líquido era 200 mil. Aí você pensa, Tiago, mas 200 mil é muito dinheiro, é massa, no final do ano vai dar mais de 2 milhões. Tá, ok, parece muito bom. Mas pare para pensar a quantidade de tratamentos. Quando os dentistas que fazem diária começarem a sair, quando tiver o desentendimento de um paciente, reclame aqui, a nota do Google e do Facebook começar a cair e as ações judiciais começarem a sobrepor uma a outra. Vocês acham que 2 milhões vai pagar mais de 1 milhão de processo? Não paga. Então, ego é faturamento, lucro líquido é o que importa. Quando você sai logo da graduação e forma um consultório, você vai ter custos fixos elevados. Você, quando entra nessa seara, independente de qual for, você acaba aceitando paciente ruim que paga pouco e que são os que dão mais trabalho. Quem está aí do outro lado já atendeu muito paciente ruim, sabe do que eu estou falando. Não é regra, tá? Mas muitos pacientes que menos pagam são os que mais exigem. E aí, sinceramente, dá uma canseira esse tipo de público. E você vira só praticamente um operador, não fica pensando em nada. E vai aumentar muito o risco de erro e se frustrar com a profissão e dizer que o odonto não presta. Então, não esqueça disso. O modelo tradicional, que foca em faturamento, foca em muita clínica, foca em alimentar o ego, não o bolso. O que importa, gente, é o dinheiro que no final do mês tu tem no bolso. É só esse. Claro, o tratamento que você fez, os benefícios que vocês causaram para as pessoas, mas do ponto de vista financeiro, é o dinheiro que fica no bolso.
E essa armadilha, né, de você montar logo uma clínica, do custo fixo, você vai ter aluguel, condomínio, secretária, SB, água, luz, vai ter muitos custos, impostos. Aí quando você vai ver, você já começa o mês devendo 5, 7, 10, 15 mil, e as suas 2 primeiras semanas, quiçá até as 4 semanas, elas não têm lucro, elas só têm prejuízo. E aí por isso tem que tomar muito cuidado. O que adianta 50 mil de faturamento para 5 mil de lucro real? Isso é extremamente perigoso por todos os detalhes que eu já falei aqui no decorrer da aula. Não estamos vendendo banana, não estamos vendendo tênis, computador. A gente está vendo serviço, prestação de serviço de saúde. O risco é muito elevado de você estar com alto faturamento e lucro baixo, tá? E aí, desvalorização, de onde veio esse termo aí que eu associei de Uber de jaleco. Isso destrói a autoestima porque algo que vocês colocaram naquelas perguntas voluntárias, né, que não fui eu que descrevi antes, era do desestímulo que a profissão está dando. Aí você entra numa frase que foi célebre, que muitos de vocês marcaram. Tenho medo de não me manter na odontologia, tenho medo de ter que sair da odontologia, tenho medo de alguma coisa relacionada ao odonto não me satisfazer, não consigo sobreviver. Já está errado, não é nem sobreviver, a palavra é viver, viver plenamente da odonto. Isso tem que literalmente quebrar esse elo, porque senão vai virar o fim do seu, ou melhor, o seu fim como dentista, tá? Você vai ser escravo de dívidas ou escravo de porcentagem que você só vai ser sócio da parte ruim. E aí a solução foi de onde a gente conseguiu fazer esse método, o método 15K como um caminho. Por quê? Eu inverti a lógica. Dá para primeiro você lucrar e depois você crescer. Eu já falei parte do método ao longo aqui dessa aula. Com certeza, vários de vocês, se estiverem prestando atenção, estão tendo muitos insights. E é isso que eu quero, trazer insights, trazer, sabe, que a cabeça fique naquele brainstorm, fique formigando para você querer sair da condição ruim que a maioria aqui provavelmente deve estar. E aí vem, para isso, a gente acaba tendo um risco muito próximo a zero. O que eu poderia até dizer que é um método de antifragilidade. Para quem já leu esse livro, entenderia melhor. Você não vai ter que gastar dinheiro inicialmente. E você só vai pagar pelas horas nessas clínicas, nos consultórios que você está usando. Então, se Deus o livre você adoecer, você não tem relativamente um custo fixo ou ele é muito baixo. Então, você entra numa lucratividade real. Sem falar que eu vou dizer a vocês, meu consultório, o que eu investi na sala, na construção, se eu for vender hoje, ele não vale mais a mesma coisa, porque ele já teve depreciação, já requer mais manutenção. E as horas que fica ocioso, igual um avião, ele é prejuízo. Aí resta cada profissional decidir se arca com aquele prejuízo, porque tem que se calcular a hora clínica, e a hora clínica também é calculada, pasme, para você que não sabe, com base na ociosidade da cadeira ou das cadeiras. Então, quando você passa a usar esse método, você não vai ter mais um sócio oculto se você inicialmente não quer montar consultório. E alguns de vocês vieram até por essa comunicação que eu falei, o sócio oculto do custo fixo do dentista, que muitas vezes vai ser o seu consultório próprio ou plano, clínica popular, ou tudo junto e misturado, digamos assim, né? E o posicionamento como uma das ferramentas desse método, eu não tenho que ser aquele profissional de ponta. Ah, Tiago, você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, residência. Não precisa. Já ouviram falar que hoje os pacientes nem olham mais para os certificados? Eu falei isso para um médico que eu fui essa semana, que a gente se conhece há mais de 15 anos, e ele disse, Tiago, passo pelo mesmo no meu consultório. Nossos certificados, os meus ficam, a maior parte aqui do meu lado na parede esquerda e alguns na parede direita. O paciente não olha mais. A cada 10 pacientes ou mais, um apenas olha, porque o paciente vem pelo que está na rede social, pelo que ele me acompanha ao longo do tempo, e ele quer saber como sou eu, qual o meu posicionamento nas redes, o que é que eu passo enquanto profissional, o que é que ele consegue traduzir de mim ali, gravando vídeo, vendo uma foto, etc. Então, hoje, mais do que nunca, pessoal, é a chance que o recém-formado tem de alcançar a gente que está com muitos anos de formado. E você que está estagnado na profissão, mesmo com alguns anos de formado, você também consegue. E se você não tiver consultório, ainda pode, como eu já disse anteriormente, conseguir ter a autoridade de um lugar bom para você poder atender. Vai que o lugar já está disponível para aluguel no outro dia, sublocar no outro dia. É só uma das sugestões dessa ferramenta. Além disso, vocês vão focar no que é essencial. Claro, você vai ter custos, mas vai ser um custo bem diminuído, porque você não vai ter problema de estoque, pessoas para limpeza, secretária, SB, muitas SB já é do lugar,
manutenção. O seu foco vai ser em duas coisas: atender bem, atrair antes, claro, você tem que atrair o paciente, e vender o tratamento, tem que saber vender. Com isso, você maximiza demais o lucro. Muitas vezes até ganha mais do que o dono da própria clínica, que às vezes vai ficar até chateado, mas tudo, é o que eu disse a vocês, é método como trabalha. Então, a vitória que eu digo a vocês é você entender que é melhor você ter 15 mil reais quase líquido no seu bolso do que ter clínicas grandes, ter altos faturamentos e a conta negativa, que é isso, é bem comum, tá? Principalmente, já ouviram o termo alavancagem, principalmente porque muito dentista que monta clínica vive alavancado, e isso é perigosíssimo. E aí, para sair desse ciclo da falência, que é montar clínica logo, já fazer pós-graduação sem poder, não estou falando quem fez como eu com bolsa, é aquele que vai pagar, escravidão de atender no volume, em clínica popular, em convênio, e esse ciclo, para quem não lembra, aqui é o símbolo do infinito. Você nunca vai sair desse ciclo se você ficar achando que tem que montar consultório, que tem que ir logo para pós. E eu não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer que para quem neste momento não tem condição, repense, veja se não vale a pena trabalhar aí um ano, fazer uma grana e com isso começar a investir devagarzinho naquilo que você quer e você sai desse ciclo autodestrutivo que leva você a esse caminho de exaustão. Então, comecei dessa forma um pouco mais pesada para a gente falar realmente como a gente sai dela, tá? Então, vamos falar mais de conteúdo direcionado, que é os 5 pilares para você alcançar. Não vou dizer que seja só do método, mas para você alcançar 15 mil reais de faturamento com alta margem de lucratividade, ou seja, líquida, até 4 meses. Isso é possível como? Primeiro, você tem que se posicionar. Quando você tem uma identidade que o paciente consegue se identificar, que ela é marcante, não é sobre só foto de viagem, foto bonita. Claro, vai ter público para isso, tem. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente atrai muitas vezes aquele paciente que é semelhante a gente, semelhante de nível socioeconômico, semelhante do que gosta. Isso é quando você consegue traduzir literalmente quem você é na sua rede social. Só que, para isso, tem que se fazer uma construção. E essa construção é para você não ser visto como um profissional, um clínico geral, um especialista genérico. O paciente tem que achar você e encontrar você, e ao encontrar, ele tem que enxergar você como a pessoa, o profissional que faz a solução que ele precisa. E com isso, pessoal, é o primeiro pilar que você começa a escolher o tipo de cliente. É basicamente a mesma coisa. Da forma que você se comunica é a forma que você vai atrair as pessoas que você quer, seja de extrato social, seja do tipo do tratamento, etc. Outro pilar é a máquina de captação. A gente também precisa compreender que hoje, com rede social, é quase que impossível. Vocês vão ter uma minoria dos profissionais que vai dizer, tenho rede social não, vivo só das indicações. Só que eu conheço gente, já que eu faço algumas mentorias como aluno, que já se quebrou ou diminuiu muito o que ganha. Por quê? Um indicador se aposentou, são pessoas geralmente de um pouco mais de idade, na maior parte dos casos. Alguém faleceu, mudou de estado, mudou de país, e aí quando você vai diminuindo os indicadores, se você não tem presença digital, se lascou pesado. Aí vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, eu não estou dizendo também que vocês tenham que virar blogueirinho, blogueirinha, tá? De ficar toda hora ali na consistência, na presença, no orgânico, que é sem investir dinheiro. Mas só que, quanto mais consistente você for, eu digo que eu também não sou. Eu uso muito pago, mas eu tento ser no orgânico. Tem semanas que eu sou bem consistente, tem semanas que não, porque temos outras coisas para fazer nas nossas vidas, temos que atender, etc. Mas quanto mais consistente você for em ambos, você vai ter um efeito de somação, somatório, e você vai elevar o nível da captação de clientes, chegando a literalmente virar o que a gente chama de máquina de vendas, em que ela pode lotar a sua agenda. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente atrai aquele cliente que a gente não quer. Por quê? Porque tem que estudar. Tráfego não é difícil de fazer no gerenciador de anúncios, mas não é aquele botãozinho do Instagram, tá? Ou do TikTok só de impulsionar. Aquele ali nem sempre vai trazer, não é a melhor forma. Tem que aprender a mexer em algumas ferramentas ou delegar. Se você não tem dinheiro para delegar, contratar um gestor de tráfego, alguém para fazer o seu Google Meu Negócio, entenda, você vai ter que fazer. E essas são ferramentas, inclusive, que eu já coloquei para a gente ensinar nesse curso. Outro pilar é a inteligência comercial. O que seria isso? A gente já falou no decorrer. Eu preciso aprender a precificar. Talvez vários de vocês que estão aqui acham que cobram muito barato. Se alguns que estão aqui não cobram consulta,
sinto informar. Aí é que você nunca vai se valorizar. Gente, não cobrar consulta é errado do ponto de vista ético. E é uma ferramenta utilizada numa estratégia de captação de clientes e vendas de clínicas mais populares, digamos assim, porque elas trazem pessoas no volume e tentam fechar algumas, que isso já valeria a pena, porque ela paga o quê? Uma porcentagem bem pequenininha dos fechamentos, ou paga um profissional, ou é o mesmo dono da clínica, gerente, seja quem for, que está ali avaliando. Não é isso que a gente consegue fazer 15 mil por mês já inicialmente na graduação, ou quem está estagnado, que está ganhando menos que isso, já para conseguir rapidamente. A gente não pode ser um shopping center e fazer de tudo, nem é para ser barato. A gente vai ter que definir, vai elencar quais procedimentos você quer, esse é um dos segredos do método, e ajustar a precificação. Conforme eu comunico mais esse procedimento, conforme eu me especializo mais nesse procedimento, gente, eu tenho ex-aluna que consegue faturar o dobro disso que a gente está ensinando aqui, só praticamente com limpeza. Por quê? Porque se outro especializou, cobra bem nas limpezas. Eu não sei hoje quanto é, mas a última vez que a gente conversou, que já tem coisa de uns 2 anos, imagino que hoje até ganhe mais, tá? Isso é uma comunicação antiga, de quase 24 meses atrás. Mas era algo em torno ali de 400, 500 reais. Eu conheço gente que cobra mais que isso numa limpeza. Então, entendam, não é sobre ser caro ou barato, é sobre aprender a se valorizar, usar essa inteligência comercial para você conseguir cobrar mais, tá? Também utilizar essa estratégia, o pilar 4, do consultório sob demanda. Claro, se você tiver um network, e network não é forçação de barra, pelo amor de Deus. Não sei se já ouviram falar que network é você conseguir ser notado ou notada pelos resultados, por quem você é, por algumas pessoas, e não ficar forçando a barra para eu quero ir ali, eu vou forçar. Se você forçar, você vai ter uma encrenca, porque às vezes o dono ou a dona não vai querer você no consultório. Então, primeiro, a gente pretende nesse método se organizar, organizar as redes, organizar a forma de atender, aprender a precificar, e aí, durante isso, você já vai vendo locais de atendimento. Claro, quanto mais premium for, mais exigências, até do ponto de vista de você, profissional, pode acontecer, tá? Vai ter local que pode dizer, não quero recém-formado com menos de 2 anos, já vi isso acontecer. Vai ter local que não vai ter nenhum problema quanto a isso. E aí, você sublocando um consultório, você vai economizar muito mais, como eu já disse algumas vezes, você vai trabalhar como rico, mesmo sem ser ainda rico. E o quinto e último pilar é o do fechamento infalível, ou seja, a gente tem que aprender a vender. Se eu aprendo a vender, eu vou conseguir galgar passos maiores, eu vou conseguir atingir clientes que talvez hoje, para vocês pensem que é impossível. Mas é aqui onde a mágica verdadeiramente acontece. Porque não adianta você só ter um brand, você se posicionar bem, você atender num lugar que já te traz uma transferência de autoridade, você capta bem pacientes. Se quando o paciente chega lá, você não vende, infelizmente, você pode ter quebrado esse elo dos 5 pilares. Um ou outro que você não seja tão bom, você vai, sim, de forma satisfatória, ganhar mais. Isso aí é de certeza. Mas, quanto melhor você for em pilares-chave, eu digo chaves que todos são, mas esse é um que eu digo. Se você não aprende a vender, dificilmente você cresce. Porque quanto mais eu estudo técnica de venda, mais eu consigo realmente tanto me valorizar quanto ancorar preços para vender mais. Existem várias técnicas, tá? E o que é que eu pretendo nesse método? Dar scripts de venda, fazer, inclusive, conforme for necessário, entregar roteiros, quebrar objeções, aprender, na verdade, a gente tem que aprender a quebrar objeções dos nossos clientes, senão a gente não consegue alcançar o que eles querem. Talvez vocês não tenham ouvido falar, mas a gente costuma dizer o seguinte: você vende o que o cliente quer e entrega também o que ele ou ela precisa. Nunca esqueçam dessa frase. Dessa forma, você tem um over delivery para eles, o melhor resultado possível. Você entrega mais do que o mínimo necessário. E eu não estou falando cafezinho na recepção, bolsinha personalizada, não. Eu estou falando realmente de entregar um serviço de qualidade, às vezes com um quezinho a mais. Isso tudo complementa, mas não é muitas vezes a melhor situação, a depender de qual for o tipo do cliente, o ticket dele e o tratamento, certo? E aprender também como atender os desejos. Então, em resumo, esses são os 5 pilares. A gente vai ter um posicionamento magnético para fazer uma máquina de captação, aprender a usar a inteligência comercial, aprender a ter um consultório sob demanda, especialmente para quem não tem consultório, para quem já tem,
funciona tudo isso que eu estou falando, você só não vai ter essa quarta etapa, entre aspas, porque se seu consultório ainda estiver muito ocioso, você deve sublocar para outras pessoas que vão usar a mesma estrutura desses pilares com você. E aí vai sair ganhando. Na relação do ganha-ganha, ninguém perde. E o que é acordado antes não fica ruim para ninguém depois, tá? E essa transformação, então, ela vem antes. Você, enquanto dentista, que está reclamando desses formulários, está endividado, mal pago, trabalhando muito, lucrando pouco, sem autonomia de tempo nenhuma. Teve gente que respondeu que disse que trabalha de sábado a sábado, só tem o domingo. E, pasme, qual é o faturamento dessa pessoa? R$ 3.500. R$ 3.500 para trabalhar de sábado a sábado não está pouco ruim, não, está péssimo. Então, a gente precisa realmente aplicar algo, aprender metodologia para mudar, para ter 15 mil de faturamento com alta margem no bolso, mesmo sem consultório próprio, com mais liberdade e levante de autoridade. Quanto mais você tiver autoridade, pessoal, nas redes sociais, mais você, inclusive, vai ter encaminhamentos de pessoas que não te conhecem, vocês vão ter respeito. Às vezes o paciente não consegue fechar com você, mas sabe o que é que você vai ler, como eu leio muito no direct? Gostaria muito de fazer meu tratamento com você, mas pena que você não atende meu plano, pena que eu não consigo alcançar. E aí a gente vê o que é possível, tal, mas isso é gratificante. Você vê que a comunicação, ela realmente foi eficaz, tá? Então, basicamente, o resultado final disso aqui que eu estou explanando para vocês é atingir 15 mil de faturamento, mas com maximização de lucro líquido, em até 4 meses, mesmo sem consultório próprio. Quem já tem, claro que vai servir, né? E a escolha, como a gente sempre diz, vai ser sua. Agora, eu vou pedir permissão a vocês, que aqui foi a parte toda de conteúdo. Eu sei que teve gente que anotou bastante coisa. Não se preocupem que para todos que participaram, a gente vai saber quem foi. Eu vou mandar o e-bookzinho que eu prometi, e quem não estava sabendo, tem um e-bookzinho de como você conseguir precificar, atender os pacientes. Vai ser algo a mais, tá? Gratuitamente, nem se preocupe, não é nada de vender. E a escolha vai ser sua, a partir de agora. Aquele caminho que eu falei inicialmente, de dívida, de custo fixo elevado, trabalhar para pagar um consultório que talvez não foi o melhor momento para você fazer, ser escravo dessas clínicas de clínica popular, ou um caminho que você tem um risco praticamente zero. Lucratividade muito mais real, muito mais próximo desse número, tá? Desses 15. Focar no que é essencial. Não adianta querer fazer todos os tratamentos. Foca só em alguns, pessoal. E aí você vai evoluindo, vai melhorando, vai fazendo mais, vai ofertando coisas de maior ticket. Ter posicionamento e ter quase 15 mil no seu bolso. Então, é sobre isso que eu gostaria agora de falar para vocês. Falar um pouquinho desse método 15K. Porque, assim, eu estou abrindo a caixa preta dele. Vocês, sinta-se à vontade. Quem não quiser entrar para tentar aplicar tudo que eu estou falando. Mas, veja, eu já provei aqui por A mais B que se você consegue fazer esses pilares, você vai alcançar. Só que saber fazer com as anotações, gravando o meu áudio, seja como for, você estudar, é diferente de saber como fazer. É como na época da faculdade, aula teórica, aula prática. Se eu só tenho aula teórica, muitas vezes, para uma maioria, não vai conseguir chegar na prática. Vou dar exemplo de mim, na residência. A gente fazia muitas cirurgias de diferentes procedimentos. Eu só me senti bem fazendo ortognática depois que eu consegui fazer mais de uma dezena. Porque antes disso eu não conseguia, mas tinha um colega de um ano a menos que eu, que coisa de 3, 4, ele já conseguia reproduzir o movimento em laboratório. E eu ficava olhando assim, rapaz, eu ainda não consigo. Por quê? Porque, no meu caso, eu demandava de uma necessidade maior de prática. É igual aqui. Vai ter gente que, com essa aula, consegue, talvez, fazer muita coisa. Não digo que tudo, porque é muita informação. Porque aqui está informação geral, mas não bem explicitada, né? Porque é impossível fazer em uma hora. Mas eu acredito muito que uma maioria vai ter dificuldade de como fazer. E aí vem esse gapzinho de execução que a gente fala. Como eu disse anteriormente, né? Uma aula de uma hora é impossível explicar todos os detalhes, mas fica aí a critério de vocês. O meu objetivo é entregar literalmente um mapa, a gente chama de roadmap. É um mapa de acompanhamento do ponto A até o ponto 15 mil. 15 mil, já traduzindo, é só um marco. Eu andei olhando recentemente, no Brasil, a condição socioeconômica das pessoas. E eu ia chamar esse método de 10 mil, que até era mais fácil, até para comunicar, para ofertar, para alcançar. Só que eu me esbarrei numa seguinte situação. 15 mil reais você não é
nenhum rico, a gente sabe disso. Você vai ser ali uma classe média baixa para classe média média, e daí 15 mil já começa a fazer com que você consiga pelo menos tirar o narizinho do oceano vermelho das dificuldades que muitos se encontram. Então, por isso que esse gap entre estou vendo a aula e estou conseguindo executar é muito importante. Por isso que eu estou abrindo aqui uma oportunidade para quem estiver nessa aula. Quem for depois da aula até pode alcançar, mas quem estiver na aula, a oportunidade vai ser melhor e vocês vão entender por quê. Porque eu decidi abrir uma missão de pegar na mão de alguns de vocês, é impossível ser muita gente, claro, encurtar o caminho para atingir esse marco inicial, e desse marco inicial ir para outros marcos, claro, atingir 15. Dos 2 alunos que falaram para você, ambos já passaram desse marco. E isso daí é o que a gente mais almeja. Quanto mais rápido passar, mais rápido você cresce, desde que você, claro, não faça algumas situações de decisões errôneas, como todo ser humano a gente pode fazer. Também, outro motivo é porque eu quero realmente que quem entrar comigo, aplicando, que aqui não aplicar não adianta, consiga até 4 meses mesmo alcançar esses resultados. E, claro, depois eu quero ter vocês de prova real, que é plenamente possível alcançar esses 15 mil. Então, falando do método, o que é que ele é? Vai ser um treinamento completo, online e prático, onde eu vou entregar um passo a passo para atingir 15 mil reais de faturamento, mas com a grande margem de lucratividade. Mesmo sem consultório e almejando paciente particular. Nada de paciente de convênio, nada de clínica popular. Lembrando, eu não estou vendendo neste momento a mentoria individual, porque se eu fosse cobrar uma mentoria, pessoal, pelo tempo que eu iria ter que dispor, eu teria que cobrar pelo menos 10, 15 vezes o valor que eu vou cobrar para vocês, já que vocês vão entender. Que para uma turma inaugural, realmente estou fazendo o melhor que eu posso. E qual é a vantagem de começar com essa turma fundadora? Por quê? Eu tenho vários cursos ao longo desses anos de diferentes situações, mas praticamente todas voltadas para a cirurgia bucomaxila. Mas nessa agora de falar de dinheiro, que era uma coisa que sempre me pediam. Aliás, muito em breve, dentro de um período aí de uns 30 dias, eu vou mostrar para vocês de uma mentoria o valor que eu atingi. É porque numa turma fundadora, a gente vai ter uma proximidade maior de uma mentoria. Que embora isso seja um curso, eu vou conseguir dar uma experiência muito mais personalizada para essa primeira turma. Por quê? Que eu vou construir o curso em cima das necessidades individuais e coletivas do grupo. Um interesse pessoal meu, claro, né? Não vou ser nenhum hipócrita de dizer que eu não preciso também do resultado de vocês para que a gente consiga sedimentar e evoluir esse método. E também porque vai ser uma oportunidade única, porque se você vai ter um quê de acompanhamento pessoal, pagando o preço de um cursinho gravado, que nem seria alto ticket, vocês vão ver já, diferentemente do que eu vou ofertar nas próximas turmas, é porque só vou passar para vocês vantagens e vocês vão entender por quê. Primeiro, dividir em 5 grandes grupos estratégicos, é a grade curricular do curso. Como professor que foi até o pós-doutorado, a gente costuma dividir tudo bem certinho. Mentalidade de um dentista vencedor. É coach? Não tem nada de coach, ao contrário, é muita coisa de prática mesmo. Eu preciso desconstruir quem está com aquela mentalidade travada. Mentalidade de pobre, essa é a verdade, que acha que é impossível crescer, que a clínica popular é o único caminho, etc. Como colocar o modelo de consultório sob demanda, a gente já falou um pouco disso. Fazer um cardápio lucrativo, só de escolher alguns tratamentos, de um rol de vários que um clínico geral ou um especialista pode fazer e precificá-los bem. Aprender a atrair clientes, né? Organicamente, também pode ser no meio físico, no mundo físico, a gente vai ver disso tudo um pouco. Vendas e negociação, ou seja, scripts, como vender, técnicas de venda, muita coisa que eu aprendi e li, que tem muito livro que eu gosto de ler sobre vendas, a gente vai falar aqui porque são necessárias para quebrar objeções, principalmente quando é no mano a mano, que o dentista, acredito que nenhum de vocês, ou praticamente nenhum de vocês, tem uma pessoa que fica falando de preço, passando preço, são vocês mesmos. E, aliás, antes de chegar num nível desse, você tem que aprender a vender. E aí o módulo 1, o que é que eu coloquei? Aprender que lucro é diferente de faturamento, mindset, desconstrução. E o benefício que eu pretendo implantar imediatamente em vocês é alívio dessa pressão de que eu tenho que investir os tubos de dinheiro, eu sou pobre, meu pai não pode, minha mãe não pode. Não. Vamos tirar da mente de vocês esse medo, essa sensação de que está pagando para trabalhar. É só isso que eu quero nesse iniciozinho, tá?
Módulo 2, consultório sob demanda. Um passo a passo de como encontrar clínicas, principalmente de alto padrão. Vai ter cidades que talvez tenham médio padrão, mas o melhor que tiver. O melhor que tiver. Lembre-se de outra frase que eu vou falar agora. Faça o melhor que você puder com o que você dispõe no momento. E conforme você for crescendo, você vai melhorando e evoluindo. Porque antes feito do que não feito. Benefício: ter um consultório de alta qualidade para atender já amanhã, se for possível. E o que é que eu pretendo resolver nesse módulo para ajudar vocês a tirar essa barreira de entrada, ensinar como é que você vai negociar, como é que você vai falar, ajudar, inclusive, se for necessário, os locais, a gente faz como se fosse mesmo uma inteligência coletiva em que todo mundo possa se ajudar para achar os melhores lugares para você atender. O cardápio, que nem eu falei, é aprender a selecionar os procedimentos, principalmente, pessoal, o que gera menos estresse e um ticket maior. Porque quanto menos estressado, mais fácil a gente fica com a mente tranquila para poder estudar, para poder se dedicar fora de popular. Não quero ninguém que ache que tem que ficar em popular, nem atendendo convênio odontológico lixoso, que é o que a gente tem por aí. Então, sair dessa exaustão para crescer. Senão, não adianta que seu mindset vai continuar ruim. E módulos 4 e 5, juntando os dois aqui para abreviar e facilitar a comunicação. Aprender a atrair, aprender a vender, aprender a negociar. A gente precisa entender que não precisa de dancinha. Ah, mas eu vi que você fez um meme recente, mas eu não estava dançando. Pessoal, nas redes sociais, as pessoas estão para quê? Para se divertir. É entretenimento. Só que, dentro do entretenimento, eu tenho que chamar a atenção. E, ao chamar a atenção, eu atraio ela para o meu perfil, eu atraio ela para clicar, entrar ali e marcar uma consulta. É o mesmo que vale aqui para vocês. Eu comuniquei no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, que são redes sociais de entretenimento. Então, alguns eu quebrei ali a sua... Desculpa, quebrei o que você estava vendo, né? Uma quebra de padrão, que a gente chama, essa é a palavra, e aí você clicou e muitos de vocês estão aqui agora, ou alguns vão ver depois, num replayzinho que a gente vai deixar. Mas o que importa é você entender que o medo da concorrência desleal não pode acontecer. Foco em você. Foque no que você tem controle, tá? E a sua dependência de indicações, ela pode acontecer, mas é que você aprenda a trazer os clientes. E nada mais de ter essa síndrome do bonzinho, que tem pena de cobrar, com insegurança. Isso não pode. E como é que a gente vai entregar isso? Através de um formato híbrido. Aulas gravadas, que a gente vai começar a gravar a partir de agora, aulas ao vivo, e uma mentoria em grupo que vocês vão entender mais ou menos. Pelo valor que eu vou cobrar, eu estou muito louco de fazer isso tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque bastaria ter aulas gravadas e aulas ao vivo, porque eu vou construir com vocês esse método. Vou construir, na verdade, as aulas. O método ele já existe, só que a gente vai ter que gravar e explicitar semanalmente. E como é que eu pretendo? Gravar aulas semanalmente até 4 meses, para que vocês tenham tudo isso e terem a possibilidade de alcançar o que é a nossa promessa dentro desse prazo, desde que vocês apliquem. Claro, vai ter gente que vai ser mais lento, não vai ser com 4, vai ser com 5, com 6. E às vezes vai ter os velozes, que já tem uma coisinha ou outra aqui que eu estou ensinando implantada, que pode acontecer com 2, 3 meses, só estava precisando virar uma chavezinha para alcançar mais rápido. E nessas aulas semanais, então, a gente vai fazer tipo uma cocriação desse método juntos. Vai ter, claro, não vai ficar só 4 meses para acessar, vai ser acesso de 1 ano. 1 ano vai ficar ali na plataforma para vocês acessarem quando e quando quiserem, tá? E o conteúdo ao vivo, aqui saiu ao vivo, mas era ao vivo, sempre que tiver dificuldade nessa turma, a gente, uma vezinha por mês, vai poder ter esse encontro. A gente vai chamar eles de hot seats, em que pode ser de apresentação de vocês, dos resultados, do que vocês estão tendo, pode ser uma aula que vocês pensaram aí extra para a gente discutir, pode ser meio a meio. Isso é algo que vocês só encontram em mentorias de alta performance, tá? Não é qualquer mentoria que encontra isso, não. Mas eu já estou colocando porque eu quero ver se vocês mentalizam sobre falar de dinheiro, compartilhar com pessoas que estão juntos com você, crescendo junto conosco, sobre ter facilidade, gente, de falar o que é que você está aplicando que deu certo, o que vai dar certo para o outro é se ajudar. Se você ajuda o próximo, você vai ser também ajudado. Já ouviram falar, né, que gentileza gera gentileza, então ajuda vai gerar ajuda. Mesmo que não seja daquela pessoa, vai ser de outra. E como é que funcionaria? É tipo uma discussão de caso clínico, só que do seu negócio, em que vocês vão sentar e falar. Não é para ter vergonha. No início até pode ser difícil. Eu digo que anos atrás, quando eu comecei a participar disso, dava um pouquinho de vergonha, você tinha que falar, e ainda no meio que eu estava, eu considerava que eu era ali um dos que ganhava menos, e aí fui e
sinceramente, hoje eu tenho facilidade, independente se no meio eu sou o que é mais ali fraquinho financeiramente, ou médio, ou mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa tirar essas travas. E o benefício disso é que você, às vezes, vai ter a dúvida do colega sendo a mesma que sua e vai acelerar o aprendizado. Esse hot seat, pelo menos primariamente, eu deixaria por 6 meses, tá? Os 4 meses que a gente vai gravar as aulas e mais 2 meses. Mas é algo que a gente pode ver de acordo com a necessidade da turma. Uma comunidade exclusiva no WhatsApp. Por que eu falo de comunidade exclusiva no WhatsApp? É tipo um mastermind, que eu já ouvi falar desse termo, mente mestra. Nessa turma fundadora, para eu ficar próximo a vocês, para eu entender mais as necessidades e fazer melhores aulas, melhores conteúdos e fazer realmente o negócio funcionar na velocidade, eu vou ter que ficar perto de vocês. Então, para o valor que eu vou mostrar, não seria realmente algo para se fazer. Mas para uma turma fundadora, sim. Isso vale ouro por quê? Porque basicamente, não vou dizer que vocês vão me ter em tempo real, né, gente? Pelo amor de Deus, eu também tenho que viver e fazer minhas coisas. Mas a gente vai ter ali, sei lá, em até 24 horas as respostas, vai poder se comunicar, vai ser basicamente como se vocês estivessem aqui, me tivesse como professor particular disso aí, para poder ajudar vocês. Então, isso é algo que é extremamente valorizado no meio de cursos, no meio de mentorias, etc. E aí, em resumo, tudo que eu falei, imediatamente após a compra, tão logo consiga comprovar que quem comprou é a mesma pessoa que está pedindo para entrar no grupo do WhatsApp, a gente já vai ter a entrada. Semanalmente, até 4 meses, a gente já vai começar a ter o conteúdo gravado. Não vai começar o conteúdo gravado essa semana. A gente vai ter na semana que vem. Por quê? Porque a gente vai comunicar a todos que não estiveram aqui para ter a oportunidade durante os próximos 7 dias. Então, por isso que eu vou esperar até dia 12, no dia 13 a gente começa. Horários, a gente vai sempre deixar isso extremamente democrático. Para quê? Para haver a maior adesão e participação de todos ao mesmo tempo. Como eu disse, mensalmente, o Hot Seat durante 6 meses e acessa a plataforma durante 1 ano. Ou seja, segurança total para você assistir tudo. E tudo vai ficar gravado. Nada não vai ficar gravado. Tudo vai ficar gravado. E ainda vai ter bônus. Não bastasse isso tudo que eu já estou ofertando, ainda vai ter bônus. Primeiro bônus. É algo que eu coloco que é estritamente necessário. Eu não faria um curso bom se eu não colocasse. É literalmente arquivos de copiar e colar, contratos, scripts, planilhas, checklists, para você economizar tempo e dinheiro. Você pega o que eu coloco lá e edita, pessoal. Isso é muito saudável para acelerar resultados. Eu digo porque cursos que eu participo fazem igualzinho. Não é à toa que às vezes já fiz cursos diferentes, mentores diferentes, que era basicamente a mesma coisa. Com IA hoje, vocês até podem fazer isso sem estar com o que eu vou mandar. Só que é bom ter algo que já está ali validado e você até pode modificar na IA ou você mesmo. Bônus 2, aí já é uma coisa que é uma vontade minha pessoal, tendo em vista que eu coloquei no módulo mentalidade. É a mente mestra, aquele mastermind, clube de livro. Eu já separei uma listinha de livros que eu vou depois colocar sobre negócios, gestão. Seria aqueles livros que alguns chamariam de coach, autoajuda. Não, não é. São livros necessários para que você consiga alavancar os seus resultados mais rápido, de forma mais satisfatória. Aquilo que a faculdade de odonto não ensinou, resumidamente. E o super bônus, para falar para vocês, e depois eu botei de volta, uma sessão individual 1 a 1. Resumindo a história, os 10 primeiros que entrarem, ou seja, a depender da quantidade que entrar agora, eu já não vou conseguir colocar para depois, vão poder acessar a mim previamente, já nessa semana que vem, antes de a gente começar verdadeiramente o curso. Por quê? Eu vou mandar um formulário personalizado, não é aquele formulário que vários preencheram, é um outro muito mais aprofundado. Vai tirar uns 15 minutinhos para responder. Aí disso, eu vou pegar suas respostas, fazer uma análise pessoal e daí eu vou te ajudar a fazer literalmente o seu mapa de jornada para atingir 15 mil mais rápido. Por que eu não consigo fazer para mais pessoas? Porque, primeiro, se eu já vou fazer um negócio de aproximadamente 1 hora, já são 10 horas de trabalho. Segundo, eu vou também trabalhar nos bastidores, fora do horário que eu estou com você. Entendeu? Então, eu diria que aí vai me consumir umas 20 horas a mais, a depender da necessidade e análise pessoal que eu fizer em cada uma desses formulários. E esse é um bônus que vocês só encontram em cursos de valores um pouco mais expressivos, cursos de 5, 7, 10 mil reais.
Claro, eles até às vezes entregam para mais pessoas, 10, 20, 30. Por quê? Porque eles têm uma equipe grande. Aqui no meu caso, sou eu com vocês. A equipe é mais só de suporte. Eu sou ainda quem fica aqui no frontline. Então, esse é o melhor bônus. Só isso aqui, tenho certeza, já valeria o que eu vou passar a vocês já já. E o investimento? Se for olhar, montar consultório, 150 mil no mínimo, aproximadamente. Eu consigo com menos, mas vai ficar perto de 100. Fazer uma especialização de 1.500 por mês, uma média de 2 anos, pelo menos 36 mil. Uma mentoria eu não cobraria menos de 15 mil, e você, para quem fosse ainda recém-formado, tá? Se tivesse mais tempo de carreira, mais especializações, etc., podia precificar mais. Somando isso tudo, passa facilmente de 40 mil. Estou tirando até o negócio do consultório, de fazer seu próprio consultório. E aí, agora sim, eu posso falar para vocês quanto eu vou colocar essa turma fundadora. Alguns vão pensar, ele está doido. Mas se a gente quer fechar a primeira turma, ajudar e evoluir, tá aí. Primeira turma vai ser só menos de R$1.000 à vista no Pix, ou 12 vezes de 103. Aí, se você multiplicar, vai dar uns 1.200 e pouquinho, que é os juros da plataforma, tá? Então, veja, menos que uma restauração particular, menos que uma consulta da maioria por mês, você paga isso daí, em um ano. Então, no final das contas, essa primeira turma eu vou deixar assim baixo. A segunda turma eu ainda vou deixar um pouco baixo, vou deixar 2.000. Cursos de odontologia, pessoal, eles são quase como medicina. Medicina você não encontra curso online que tem isso tudo por menos de seus 7, 8, 10 mil reais. Odonto, não encontra nenhum que seja menos também, que seja aproximadamente isso. Tiago, mas você está sendo bonzinho? Não, não é que eu seja bonzinho, é que eu também preciso do resultado de vocês, até para eu validar todo o passo a passo desse método. É isso que a gente precisa. E se não bastasse isso, ainda vou dar garantia. Garantia risco zero. O que é garantia risco zero? Eu vou assumir toda a responsabilidade. A gente chama de garantia dupla. O que é garantia dupla, para vocês entenderem? Primeira, é uma garantia incondicional de 30 dias. Geralmente, quando você compra um curso online, ele é só de 7 dias. Esse aqui vai ter de 30. Até porque eu vou gravá-lo com vocês. Então, eu vou deixar vocês verem durante 4 semanas o que está tendo gravado, o que está tendo ao vivo, para você ter certeza que faz sentido. Mas se você não gostou de mim, me achou feio, não foi com a minha cara, não gostou do método, ok. Só clicar lá, pedir para a plataforma reembolsar e mandar um e-mail de justificativa. Eu vinculei até o e-mail, podia até não vincular. Mas por que eu vinculei? Porque, poxa, me ajude, né, também. Eu quero saber por que você está saindo. E não vou ficar chateado, não vai ter nada. Continua aí a amizade sem nenhum problema. Não tem letra miúda, contrato nenhum, tá? É porque eu quero que você entenda que eu estou pegando toda a responsabilidade para eu fazer um negócio de qualidade. Quem me conhece, eu sei que muitos aqui estão me vendo pela primeira vez, sabe que eu sou dedicado a fazer um negócio. Eu não vou chamar de perfeito, porque perfeição só Deus. Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. E a garantia 2, a garantia mais louca possível. Essa daí quase nem faz. É de uma garantia de um resultado de 30 mais 90 dias. Tradução. Você está tendo 30 dias, tá? De garantia. Eu ainda vou te dar mais 90. E quando eu disse 90, até faltou colocar aqui que era 30 mais 90 mais 90. Faltou um mais 90. Tiago, traduz, pelo amor de Deus, não entendi. Depois dos 4 meses passados que você aplicou, não estou dizendo que tem que ser os 4 meses logo após o início do curso, e você não obteve o resultado, desde que você me mostre que você aplicou tudo, tá? Tudo que a gente ensinou, correu atrás, fez a sua parte, colocou tráfego, tem que me mostrar, tem que ter tudo lá registrado. Eu vou me reunir com você, fazer uma sessão de mentoria individual, um a um, mesmo que eu tenha feito no início, ou não tenha feito, e vou te dar mais 90 dias para você alcançar, desde que, claro, isso não esteja já no final de um ano de curso. E daí, se você ainda não alcançar, eu vou te devolver o dinheiro, seus 997, mais R$500 da minha carteira, do meu bolso. Quero ver se você vai ter medo de entrar nesse negócio. Isso daí é para vocês entenderem o seguinte: quem realmente se determina, né? Se coloca para fazer um negócio de resultado, de qualidade, com comprometimento, essa é a palavra, não tem medo de colocar garantia nenhuma. Porque eu estou colocando aqui garantia muito acima do básico de qualquer curso que custe 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. Vocês viram lá, é ínfimo o valor disso aqui que eu estou cobrando. E aí agora eu posso dizer a vocês, 2 caminhos. Como está, fecha o navegador, fecha o aplicativo do YouTube, vai-se embora, aplica uma coisa ou outra, ou,
não concordei com nada, posso sair. Tá tudo na paz, é a sua opinião. Ou caminho 2, entrar nessa turma fundadora, clicar no botão que a gente já vai colocar, vou pedir para a equipe colocar, que eu não estou com acesso a chat, tá, pessoal? Vou ver o chat agora. Você pode clicar e entrar, porque os 10 primeiros que entrarem vão ter a sessão A1, que só isso sozinho já vale muito mais do que o curso, jamais, claro, menosprezando o valor do curso, tá? Então, já fiz minha parte, mostrei pilares, mostrei conteúdo de como, mais ou menos, de forma resumida, você pode alcançar 15 mil reais por mês, em até 4 meses. E agora é que fica aquela questão. Sua decisão vai definir seu futuro. A pergunta não é se você vai conseguir, é quando você vai começar. Porque vai ter gente que vai sair daqui e não vai aplicar de imediato, não vai entrar no método. Para quem vai entrar, tenha certeza. Tem meu comprometimento e, claro, tem que ter o seu. Porque também, se não tem o seu, amigo ou amiga, nem clica, porque eu não quero aluno que não quer nada com a história do Brasil, não. Eu quero gente comprometida com a sua própria história, na verdade, que quer realmente crescer. Eu quero gente lá dentro que dali queira crescer para passos bem maiores. 15 mil reais, pessoal, é mixaria. É só o início. Estão entendendo? Só que não dá para você querer sair do quase zero para 100 mil reais, pelo amor de Deus. Você tem que ter marcos na sua profissão. E aí, quando você atinge esse marco, a gente já vai para futuros marcos, tá? Então, garanta agora a sua vaga. Resumindo, 10 primeiros, 1 a 1. É só clicar no botão que eu vou colocar, que a gente vai colocar agora. Vai começar as aulas que a gente vai gravar em conjunto no dia 13, tá? Então, as aulas gravadas vão começar na semana que vem. O grupo vai vir antes. Conforme as pessoas forem entrando, a gente vai ter isso. E vamos junto no próximo nível da sua carreira. Eu deixo aqui meu muito obrigado por quem ficou até agora. E vamos para o próximo nível, seja juntos ou não. E não vou dar agora o boa noite, não, porque vou ler o que vocês colocaram aí no grupo, certo? Vamos colocar já no grupo. Deixa eu só fechar isso aqui. Vou compartilhar minha tela para eu ficar sozinho aqui. Cadê? Já colocaram. Agora, sabe o que é que eu quero de vocês? Deixa eu beber uma água, que eu falei disparado para não gastar muito tempo de vocês. 1 hora e 20 minutos. Tudo certo? E tá perguntando aqui a equipe, Pedro. Agora é hora de tirar dúvida, tá? Sebastian, cortando muito, eu não sei se deu para ver, mas como é live no YouTube, eu não vou tirar essa live do ar agora, só daqui a 7 dias. Quem não conseguiu ver direitinho, às vezes é a sua conexão, porque eu digo que hoje provavelmente não foi a minha, porque eu estou do lado do roteador e a gente testou, estava na velocidade máxima de 300 MB. Mas aí pode conseguir, a não ser que tenha tido muita gente com esse problema. Mas eu estou vendo que gente aqui dizendo que conseguiu assistir. Cadê? Antônio Mesquita. Tem um consultório com horários ociosos, não consigo alugar horários. Como proceder? Não sei. Vamos lá, Antônio. Uma das formas de você conseguir é usar grupos de Facebook. Talvez a maior parte de vocês aqui esqueçam o Facebook. Pessoal, o Facebook é onde mais dá dinheiro para o implantodontista, tá? Não é Instagram, não. Até hoje, meus pacientes de maior ticket de Instagram, de implante, vieram do Facebook. E no Facebook, ele tem muito grupo de odontologia. Seja grupo para vender coisa, seja grupo para alugar coisa, e muito grupo fala de você poder sublocar, seja turno, seja o que for. Então, Antônio, eu sugiro a você que comece a ver ali, coloque nos stories do Instagram, porque pelo menos você começa a ter um networking com pessoas que você nem mesmo conhece. E dali você vai vendo, porque tem grupos que são regionais, é na sua cidade, ou melhor, do seu estado, tem grupos que são nacionais. Eu sugiro fortemente procurar primeiro grupos da sua região. Se você não encontrar, aí você vai para grupo nacional. Só que grupo nacional às vezes é meio bagunçado, vai ter muita gente falando, e aí você coloca ali, ninguém viu, já vem o próximo, igual um chat com muita gente. Estagnado em odonto, muito tempo formado, mas quanto tempo formado, conseguiria me dizer? Dos que preencheram o formulário, foram poucos, até porque, pessoal, a minha comunicação, ela foi direcionada para quem não tem mais de 10 anos de formado. Por quê? Porque eu coloquei, para a maioria das pessoas, até ali 35, 36, 37 anos, a depender de qual foi a plataforma. Estou dizendo isso porque eu sei que passou de 10 anos, de alguma forma ou de outra, uma parte dos dentistas conseguem ou desistir da profissão, infelizmente,
ou ganhar mais. E 15 mil não seria algo que atrairia esse público. Então, para direcionar para alunos do último ano, recém-formados, colegas com até 10 anos, a maioria 5, 6, que se sentem estagnados, tá? Aí, Antônio ainda botou, não sou apto a me expressar, vender nas redes. Você não vai vender. É uma coisa que não deu para eu falar, mas o que eu quero que vocês entendam. Para quem viu ali meu Instagram, eu vendo sem vender. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente mostra nosso valor e a nossa imagem vende pela gente. Quando eu falo de um consultório legal, é porque o consultório legal acopla, tá? Acopla na sua imagem mais autoridade. Ah, não tem um consultório legal. Vê o lugar mais bonitinho do consultório para gravar conteúdo, para tirar foto, para fazer uma coisinha ou outra. Não tenho nenhum lugar, posso fazer da minha casa? Faz. Eu conheço gente que eu estimulei a fazer numa parede branca, tá? Uma parede branca e teve resultado.